Mateus capítulo 11, versículo 28. Palavras de Jesus, assim diz Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é a alternativa de Jesus? E eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós observamos o ministério de Jesus, quando nós atentamos para o ministério do Senhor Jesus, nós enxergamos algumas particularidades, alguns critérios, e a palavra critério está corroborada para um parâmetro que nós intitulamos de lei. Haja vista que o Evangelho, em todo o seu bojo espiritual, é composto de leis. Nós estamos em um país, e eu vou parabolizar a fim de não ser penalizado, mas nós estamos em um país onde a lei está frouxa. Estamos vivendo em uma pátria onde a epígrafe da bandeira da República Federativa do Brasil não faz jus. Ordem e progresso. O que antecede o progresso? A ordem. Mas como esta ordem está em desenvolvimento? Como esta ordem está em evidência? Quais são os parâmetros desta ordem? Os parâmetros desta ordem não são parâmetros que coadunam com a fé, com a espiritualidade, com o sagrado. Estamos vivendo uma fase no mundo onde as profecias bíblicas estão convergindo para a dessacralização do sagrado. Ideologias que estão tentando macular a fé, ferir os nossos princípios e valores morais. Haja vista que Jesus, ele vai propiciar a raça humana, e a priori o seu colegiado de discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, foram privilegiados por degustarem experiências bíblicas, espirituais e morais a respeito da vida, a respeito dos desafios no que tange aos nossos valores que nós defendemos com muito afinco e responsabilidade. Jesus não foi um astro a ponto de ser ovacionado pelas multidões. Aonde Jesus ia, a multidão lhe seguia, mas esta multidão era a minoria. A grande massa perseguia Cristo. Estive recentemente em Israel e fazendo um laboratório teológico literalizado, percebi que Jesus era rejeitado pelos judeus. Então Jesus não era aceito pelos judeus. Quem é que leva Jesus ao Calvário? A política de Israel. Quem é que leva Jesus ao Calvário? Os interesses particulares dos governantes, que não compreendiam a propositura na pauta daquilo que Jesus estava a apresentar. Então Jesus, ele propõe para os homens o critério da lei moral. Diga bem forte: o Evangelho é a lei moral vinda de Deus e internalizada nos corações. E este Evangelho vai gerar o quê? Ele gera o comportamento ilibado.
Ele gera a postura e a compostura de um sujeito que ora vivia para a amartia, para o pecado, que é o conceito de pecado no grego. E agora ele está vivendo outros modos viventes, outro tipo de postura, de comportamento. Como é que a ciência explica isto? Quem é que consegue transformar um cachaceiro, um prostituto, um bandido, um traficante de drogas em um pregador do Evangelho? Quem é que consegue transformar um Saulo de Tarso em um Paulo? Se não for os auspícios espirituais do Evangelho. Mas não é este Evangelho barato que nós estamos a presenciar. O Evangelho de Cristo é, sem sombra de dúvidas, a pauta divina que norteia o ser humano. E esta pauta divina que norteia o ser humano tem a métrica de sanar um buraco, um vácuo, uma implosão espiritual na alma dos homens chamada arbitrariedade. Jesus está apresentando o convite mais importante da história. Qual foi o convite mais importante da história? Este aqui. Ele está chamando todos os que estão com o diagnóstico do cansaço e da sobrecarga espiritual do pecado. O que é que está destruindo a humanidade, os mais de 8 bilhões de seres humanos? O pecado. O Senhor Jesus diz, e assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e veio o dilúvio. Então esta letargia espiritual, na evidência da apostasia, está gerando esta descaracterização espiritual, moral, afetiva. Aonde estão os nossos filhos? Aonde está a nossa família? Como vai a nossa relação pessoal, interpessoal, conjugal, afetiva? Como vai a nossa relação se o pecado rompeu? A internet passou a ser a mola mestre da existência humana. O entretenimento, e soteriologicamente falando, a salvação é o escape. A palavra salvação deriva do latim, que significa salvare, ou seja, tornar seguro, sem ferimento, sadio. Isto se relaciona com a boa saúde de uma fonte inesgotável. Então, nós somos frutos da soteria, da salvação. Quem é que nos mantém de pé? A salvação em Cristo Jesus. Quem é que nos mantém firmes? A salvação em Cristo Jesus. No grego, soteria. No hebraico, Yeshua. Termo de raiz hebraica que significa salvar. Escapar. Olha para mim. Escapar da corrupção que há no mundo. O que eu estou pregando aqui para vocês nada mais é do que o puro e genuíno Evangelho. Para abalarmos Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasil, para abalarmos as estruturas espirituais da nação brasileira, é preciso inocular na mente dos brasileiros o Evangelho. E o que é esse Evangelho, pastor João Marcos? As boas novas. Os nossos argumentos não podem ser argumentos humanos e semelhantes aos argumentos dos ímpios. Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia do Sul,
Gálatas capítulo 5, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submeter de novo a jugo de escravidão. Ele está falando sobre a lei que oprime, o legalismo religioso, a religião que asfixia, que descaracteriza, a religião, eu posso desenrolar o rolo, posso falar? A religião que não põe limites, a religião que não põe regras e rédea, porque ninguém nasce e sai feito desembestado, correndo, como se a vida filosoficamente fosse um conto de fadas. A vida tem sofrimento, a vida tem dores, a vida tem problemas, a vida tem provações, a vida tem dificuldades, mas com Jesus a tempestade vem, mas o barco não afunda, a luta vem, mas a gente passa por cima da luta, o problema vem, mas temos graça para superá-lo. Não se enfrenta um inimigo sem entendimento. Olha para mim. Nós estamos diante de um inimigo que eu não posso falar, eu não vou prejudicar o pastor. Eu estou na mídia. Nós estamos diante de um inimigo. E pela falta do conhecimento, o povo perece. 22 e 29 de Mateus, estou pregando a Bíblia na pauta. 22 e 29 de Mateus, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A falta do entendimento e da sabedoria espiritual faz a gente comer lixo. Faz a gente ouvir o que não é para ouvir. Mas Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, sim, mas o versículo não para por aí. Ele diz: mas nem tudo me convém. Eu posso beber cachaça? Pode. Eu posso terminar o culto aqui na Adebrais Alagoas e ir para uma zona de prostituição? Vá, meu filho. Você está liberado. Deus é o maior democrático da história. Deus não impõe ninguém. Ele não é ditador. Estou jogando aí. Deus não impõe ninguém. Ele não é ditador. Davi, você pecou, pequei. O que foi que você fez? Eu adulterei, eu matei, fui um pai omisso. Eu deixei de ir para a guerra. A missão que tu me destes era a guerra. Eu não fui. Eu fiquei no palácio dormindo. Acordei, ainda com sonolência, mas quando eu vou para a janela, eu vejo uma mulher despida tomando banho. Aí eu ceguei, cometi um adultério, um escândalo, que pela percepção humana, Davi era para ser julgado, e jamais um homem poderia conceituar Davi como o homem segundo o coração de Deus. Vai entender Deus? Davi vomita e Deus diz: eu te recebo, eu te recebo, eu te recebo, Enquanto você não der glória a Deus, eu vou ficar aqui recebendo. Eu te recebo. Deus é pai. Acaso pode um filho ou uma mãe esquecer-se, rejeitar um filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, diz a Bíblia, lá em Isaías: eu todavia não me esquecerei de ti. O amor de Deus transcende o amor materno. Agora olha para mim, faz silêncio e ouça. Se a soteriologia é o estudo da salvação humana, a palavra é formada por dois termos gregos, que significa salvação. Martin Lloyd Jones, ele diz: o desviado é um homem que, por causa da relação que teve com Deus, nunca pôde desfrutar bem qualquer
John Blachard, um grande teólogo, diz: a apostasia nunca começa com uma forte explosão, começa de modo silencioso, vagaroso, sutil e insidioso. O pecado é quase que imperceptível, inclusive ele é subjetivo, inclusive ele surge pela concupiscência dos olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará aonde? Na luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará onde? Nas trevas. São as janelas da alma. Ló está saindo de Sodoma com a família. A mulher olha para trás. Esta expressão olhou para trás traz a conotação teológica de conformismo e apego às coisas materiais. Transforma-se em uma estátua de sal. A salvação é uma elaboração divina, me tornando não isento dos problemas, mas capaz de enfrentá-los. Se alguém está me entendendo aqui, diga amém. William Gurnall, ele diz: ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegaram mais perto do céu, visto que caem de maior altura. A vida espiritual, nos dias em que nós estamos vivendo, ela precisa ser vivida na sua integralidade. Eu não posso viver a vida espiritual no culto. O culto é litúrgico, o culto é passageiro, o culto é momentâneo, o culto tem prazo para terminar. Mas o pós-culto, como é que funciona? Uma mulher no Ceará chegou para o meu pai e disse: pastor, o senhor não tem noção da providência que Deus me deu. Qual foi a providência que Deus te deu? Eu cheguei em casa, lá em casa está só a graça. A geladeira está fazendo greve. Está todo mundo passando privação. Aí eu disse assim: Deus manda o almoço porque acabou, foi tudo. Quando eu chego com os meninos do colégio, na calçada da minha casa tinha uma cesta bonita com frutas, um sapo morto e um frango. Glória a Deus, porque não foi tu. Ela pega o sapo, joga no lixo e diz: Deus mandou o almoço. Os meninos saíram correndo e disseram: a mamãe está doida. Vai comer despacho. Colocou o frango na mesa, lavou as frutas, orou, comeu. O que é isso? Loucura, insanidade ou conexão? Isto é loucura ou comunhão? Porque desculpe eu falar, eu sou a 4ª geração de pastores na minha família, mas eu sou de um tempo que os crentes oravam. Eu preguei numa vigília, a igreja estava super lotada e o pastor disse: chegou o momento de orar. Aí eu me ajoelhei, graças a Deus, eu estou numa vigília, eu vou orar. Eita, como é bom orar. Deus eterno, Pai santo e justo. E comecei a orar agradecendo. A gente começa a orar agradecendo. Primeiro agradece para depois receber. E enquanto eu estava agradecendo, aí a Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar. Então eu abri só um olho. Aí quando eu abri só um olho, eu vi todo mundo sentado, só eu orando. Aí eu disse: oxe, só eu estou orando, o que foi que aconteceu? O joelho dói. Como diz lá no Ceará, o espinhaço começa a incomodar. Porque não há uma intimidade, um hábito com a oração. 1/3 da vida de Jesus foi em oração. Jesus orava. Orai sem cessar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Só recebe quem ora, só sente a presença de Deus no culto quem ora, só glorifica quem ora, só entende a Bíblia quem ora, só está preparado para subir quem ora.
A oração é o oxigênio da alma do crente. Nós não estamos orando, por isso estamos murmurando, reclamando e nos maldizendo. E a salvação passa por esta conexão com Deus. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. O que é esse cansaço? Primeiro, é a exaustão espiritual. O ato ou efeito de exaurir-se. É o esgotamento, a prostração, o descaimento, a estafa, a fadiga, a inércia, o torpor, a indolência. Nós estamos indolentes, exaustos. Olhe a luta do vosso pastor, fazendo um evento espiritual de quase 10 dias. E Deus o usando com graça, mas ainda tem os do contra, que não recebe e ainda sai da igreja dizendo: o culto não prestou. Eu não senti nada, mas você está desligado. O Wi-Fi do céu está desligado, mas quem está com o Wi-Fi do céu ligado sente a presença do Eterno. Sente. A exaustão espiritual rompeu a nossa relação com Deus. Exaustos espirituais. Aqui em Alagoas está tendo um evento aí de forró bodó. É assim ou não é? Até 5 da manhã e o povo dançando, 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 dançando. Que hora é, menino? 3? Que hora é? 4? Que hora é? 5? Não vou embora não, vou embora não. E dança que o solado do sapato se acaba. Mas quando aceita Jesus, começa a olhar para o relógio. Quando aceita Jesus, não aguenta um culto inteiro, mas passa o dia inteiro vendo besteira na internet. Tem calo nos dedos, mas não tem calo no joelho. E aí? Os dedos, irmão, não dá nem mais Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão. Não consigo não. Estou vendo Instagram, Facebook, WhatsApp. E o joelho? Bem limpinho. Antigamente se conhecia crente pelo joelho. Se tinha 2 bolotas pretas, é homem de oração. Uma vez Deus me repreendeu. Eu fui orar, pastor Jacques. Dobrei o joelho e comecei a orar. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. De madrugada a fila é bem pequenininha e o silêncio é grande. Dobrei meu joelho de madrugada, a mulher roncando, minha menina dormindo, tudo escuro, e eu comecei a orar. E eu sou pentecostal. E ao passo que eu orava, eu bocejava. Diga aleluia não. Cada oração eu fazia: ai Jesus, mas tu és maravilhoso. Oh Deus, obrigado Senhor. Daqui a pouco eu estou babando e dormindo. Eita glória. Babando e dormindo. 2:30 da manhã, a mulher parece que bateu o pé. Jeová acordou ela, disse: acorda, acorda. Aí parece que ela bateu o pé, eu acordei. Quando eu acordo de joelho, digo: meu Deus, dormi orando. Que vergonha. Eu nem olhei para o céu. Eu botei assim o lençol. Aí Satanás disse assim: é tão fraco que o bicho velho fala. Ele é acusador. É ou não é? Ele diz: é tão fraco que nem para orar serve. Irmão, atingiu no frontal. Porque eu sou fraco. Fui orar e dormi. Aí Deus resolveu falar. Deus fala? Deus ainda fala? Deus disse assim: é
tão íntimo que dormiu nos meus braços. É melhor dormir de joelhos dobrados do que ficar acordado pensando no que não é para pensar. A exaustão espiritual, vamos correr, a exaustão espiritual vai gerar em mim opressão. Você sabe o que é opressão? Sabe o que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa acorrentada. Ela é gerida e administrada por demônios. A salvação é uma blindagem. Aquele que crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Dinamismo, intimidade, comunhão, autoridade, poder, graça, força, equilíbrio, estabilidade, fundamento, fé, esperança. A vida com Deus faz a gente vencer a opressão. Substantivo feminino do latim oppressio, que significa puxar contra, esmagar, empurrar contra. Opressão significa isso. Aí para a igreja, não. Eu não sei como é aqui, mas se a ceia for domingo, é uma semana de guerra. É ou não é? Já começa na segunda e quando é no domingo, o menino cai da escada. A mulher se estressa, principalmente quando ela está naquela fase do sangue, que ela está sendo testada para matar. É a TPM. Ela é testada para matar. Então você precisa ter sabedoria. Caixinha de chocolate, um cheirinho, carinho, entrega o cartão de crédito. Está resolvido o problema. Minha filha, a Santa Ceia hoje, pegue o cartão de crédito, vá, gaste o que você quiser, nós vamos para a ceia, amanhã a gente paga a fatura. Não vamos deixar nada gerar conflito na nossa vida espiritual. Olha para mim, nada pode gerar conflito na nossa vida espiritual. A vida espiritual é semelhante à confiança. Uma vez quebrada, acabou-se. Então Jesus está falando sobre esta proposta de alívio. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Para descansar em Deus precisamos ir a Ele. Para descansar em Deus precisamos aprender sobre Ele. Para descansar em Deus precisamos pôr em prática seus ensinamentos. E a confiança. A confiança. Eu era pastor numa cidade chamada Maranguape, terra de Chico Anísio, o maior humorista da história. Meu pai me colocou lá. Saí de uma igreja com 1.500 membros e assumi uma igreja com 50 crentes. No primeiro culto eu disse, Deus tem misericórdia da minha vida. Mas o Senhor me colocou ali para uma grande revolução espiritual. E em pouco tempo, em 6 meses, aquele trabalho prosperou. Aí Deus abriu a torneira. A torneira estava tão aberta lá em casa, mas não era a torneira literal, era a torneira espiritual. Não faltava nada lá em casa. Eu já estava mal acostumado. Lembra de Elias? Lá no Ribeiro? Todo dia, durante 3 anos e meio, ele olhava para cima, o corvo chegava, derrubava carne. Ele já estava mal acostumado, até que o ribeiro se secou e Deus já tinha preparado outro local para ele ir. A torneira estava aberta lá em casa. Geladeira cheia. Diga glória. A mulher com vestidos bonitos, diga amém. Rebequinha com o leitinho que ela gosta, leitinho, ou leite caro.
Até que Deus chegou e disse assim: você está muito confortável, eu vou fechar a torneira. Aí Deus fechou a torneira. Quando Deus fecha a torneira, acabou tudo, menos a fé, menos a fé, menos a fé, menos a fé. Acabou tudo. Dois dias sem comer nada. 2 dias sem comer nada. Eu olho para o meu celular e vejo contatos de amigos prósperos que, se eu ligasse e dissesse: ô irmão, me ajuda aí que eu estou na prova, e esses irmãos me ajudariam. Mas eu olhava para o celular e Deus dizia assim: desliga, passa pela prova, passa pela prova, passa pela prova, passa pela prova. A prova é pedagógica, a prova ensina, a prova é passageira, não é vitalícia. A prova traz-nos experiências, a prova traz-nos lições. Mas chegou um momento em que minha menina chegou para mim e disse: papai, eu estou com fome. E naquele dia, pastor Jacques, foi como uma faca no meu coração. Eu disse: minha filha, vá dormir com sua mãe. Amanhã de manhã, Deus vai mandar. Ela subiu com Juliana. A gente morava num condomínio fechado, casa muito boa, e tudo passando fome. Quando elas subiram, eu fui para o quarto do profeta, cama, mesa, cadeira e candeeiro, e comecei a orar. Mas a minha oração era reclamando: de que Jesus tem misericórdia, sou a 4ª geração de pastores na minha família. A minha vida é te servir. A minha filha me pediu comida e eu não tinha. Me ajuda. Eu não vou dizer para ninguém: tem misericórdia da minha vida. Eu falei ou não falei? Pronto, eu falei. 5 da manhã, eu já dormindo, o interfone tocou. Digo: meu Deus, com fome, provado, e alguém morreu. Porque uma ligação 5 da manhã, ou é morte ou é cobrança. Quando eu atendo o telefone, o porteiro diz: pastor, porteiro do condomínio, chegou. Aí eu, voando, disse: chegou o quê, homem? 5 horas da manhã, tu me acordou? O que foi que chegou? As compras que o senhor pediu. Eu? Peraí. Eu disse: eu? Aí Jesus, em milésimo de segundo, eu pensei: se eu digo que não é para mim, eu perco a bênção. E se eu digo que é para mim, e se for para o prefeito que morava vizinho a mim? O escândalo na cidade: o pastor roubou as compras do prefeito. Aí o porteiro disse: e aí, pastor, o rapaz pode entrar? Eu disse: mande, meu filho, mande, eu já estou esperando, mande. Aí eu disse: misericórdia, será que é para mim? Aí, e as meninas dormindo. Disse: meu Deus, tem misericórdia. Fui de pijama lá para fora, lá vem um rapaz na moto, quase caindo. Eu digo: meu Deus do céu, não é para mim não. E Jesus disse: é. Aí Deus disse assim: ó, tu não me pediu de madrugada. Aí eu disse assim: mas é 5 da manhã, 5 da manhã. Aí Deus disse: eu faço do jeito que eu quero. Aí o rapaz da moto chega, aí eu digo: é para mim mesmo? É para o senhor, pastor. E eu estou enfesado lá no Ceará com raiva, dormindo. E o meu patrão liga para mim. O patrão dele era meu co-pastor, que era dono de um supermercado. Ligou para mim dizendo: vá correndo para o mercantil. Patrão, é 5 da manhã. Vá correndo, senão perde o emprego. Geuze chega lá. Geuze é a esposa do irmão Osmar. Patrão, tá doido, 5 da manhã. Eu nunca tinha visto isso. Ele chega lá com a irmã Geuze. Geuze,
Pega aí 4 carrinhos de compra e bota tudo que tem direito para o pastor. Eu fui orar de madrugada e Deus disse assim: ajude o meu servo que ele está arrancando os cabelos da cabeça. Irmão, e o pior que eu estava. Quando esse rapaz traz as compras, era tanta compra que eu criei autoridade. Aí eu comecei a acreditar que era para mim. Aí eu disse: bora meu filho, bora entrando logo, vai, bora. Aí eu já comecei a, entendeu? Bora rapaz, trabalhar, senão tu vai perder emprego, bora. Aí sobrou um saco. Eu disse: e o que é esse saco? Esse aqui foi a irmã Geus que mandou. E o que é? Leite ninho. Eu disse para a Rebequinha, eu digo: pois passe para dentro, leva lá. 5h20, 5h25, eu sou cozinheiro, fiz o café, o cheiro subiu, elas inalaram, e lá do quarto disseram: glória a Deus. Eu disse: pode descer, a bênção chegou. E fomos testemunhar da vitória. Quem tem a salvação vive por fé. Diga amém. Vou terminar dizendo algo para vocês. Em outra oportunidade, em outra situação, estava no culto da vitória com meu pai e minha família. Terminou o culto. Aquela fase que o pastor Jacques sabe. Início de obra. Aqueles dias que a gente fica olhando para a igreja, pedindo a Deus para alguém dizer: pastor, vamos jantar, bora. E nesse dia ninguém terminou o culto, todo mundo foi embora. E papai disse: vamos para casa, meu filho. Botou meus irmãos no carro e chegou um primo meu do interior: pastor, a cara da fome. Você olhar para ele, você já tirava o que você não tinha do bolso e dava para ele por pena. E ele chegou e disse: pastor, a gente veio do interior, a gente não tem aonde dormir. Aí pastor Jessé disse: pois vamos lá para casa. Bota a mulher no carro. Imprensou o carrinho e fomos para casa. Chegou em casa. Pastor Jessé disse: mulher, prepara a janta para a gente. Minha mãe foi na cozinha preparar a janta. E quando ela sai da cozinha, ela sai correndo. Vai lá no quarto e diz assim: meu filho, não tem nada. Aí o pastor Jessé chamou o pregador. O pregador tem a mente fértil, fala bem, tem poder persuasivo. E disse: João Marcos, vem cá, eu tenho uma missão para ti. Missão dada, missão cumprida. O que é que o senhor quer que eu faça? Converse com o pastor Ricardo e com a esposa. Mas converse. Quando ele bocejar, aí você diz: pastor, o quarto é ali. Pode entrar para dormir. Hoje nós estamos jejuando. Eu obedeci o reverendo, sentei no sofá e comecei a conversar. Como mulher mais impaciente do que o homem, a mulher começou a passar a mão no cabelo para lá e para cá, e tipo dizendo: não vai sair nada não. E eu, pastor, o culto foi uma bênção. 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 Aí ele: eu digo: está na hora de dormir. Está na hora de dormir. Está na hora de dormir. Aí a mulher olhou para mim com aquela cara, só lá no Ceará. As alagoanas são simpáticas. A mulher olhou para mim com aquela cara, tipo assim, dizendo: ih. Aí eu disse: irmã, aqui, dia de quarta-feira, depois eu pedi perdão ao senhor porque eu menti. Dia de quarta-feira a gente jejuma. Aí entraram para o quarto, foram dormir. Aí eu, graças a Deus. Fiquei assistindo o Jô Soares. O pastor Jessé sai do quarto e vai para a cozinha. Quando ele volta, ele diz assim: presta atenção. Deus. E eu estou lá, Jô Soares, beijo do gordo.
Aí ele diz, se o Senhor mandasse. Aí eu parei para ouvir. Um servo teu. Se você não crê, eu não posso fazer nada. Se você achar que eu estou com conversa fiada, é problema seu. Aí ele diz, se tu enviasse um servo teu, e fosse lá no Pão de Açúcar fazer umas compras para a gente. Quando eu ouvi Pão de Açúcar, eu disse, o pastor está com fome. Ele já está chegando no estágio de alucinação. E entrou e eu fiquei lá na prova, sozinho, assistindo o jogo. 00:30, tudo com fome. Alguém gritou lá na rua, pastor! Aí eu tenho uma facilidade de decorar fisionomia e timbre. Aí disse de novo, abre aqui, pastor. Quando eu ouço a voz, eu disse, não é verdade. O crente que mais fala, aqui em casa, 00:30, a gente com fome, misericórdia. Eu vou fingir que dormi. E ele, pastor, Aí ele disse, da próxima vez. Eu disse, da próxima vez? Peça mais cedo. Meu irmão, quando eu ouço esta frase, peça mais cedo, eu disse, que homem de Deus. Cadê a chave da casa? Cadê a chave? Achei a chave, mas era um molho de chave. E eu não conseguia abrir a porta, e eu dizia, vai embora não. E ele disse, eu vou esperar, foi Deus que mandou. Eu disse, eu sei. Consegui abrir o portão. O portão era daquele de alumínio, que você empurra ele, e eu abri o portão, e o portão, pá! Eu disse, servo de Deus, a casa é tua, entra. Ele disse, eu estava em casa para dormir. Irmão, é só quem é espiritual. E ouvi a voz de Deus dizendo, vai no Pão de Açúcar fazer umas compras para o meu servo. Quem crê que este Deus ainda existe, ainda tem poder para fazer, e está aqui, fica de pé, dá um pulo dessa cadeira aí, dá glória a Deus. Parabacandalabassuri candarai. Quem quer receber a virtude do Espírito Santo? Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer receber? Quem crê no Deus da providência? Quem crê no Deus da providência? Quem crê que Deus supre as nossas necessidades? Levanta a mão aí e dá um brado de glórias a Deus. Eu tenho 5 minutos. Olha para mim. Eu tenho 5 minutos. Todas as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, todas, se ajoelha aqui à frente. Se ajoelha aqui à frente. Todas que não são batizadas com o Espírito Santo, se ajoelha aqui à frente, tocando no altar. Tocando no altar. Deus falou comigo na noite deste dia e no carro do pastor que o Abala Lagoas vai abalar a igreja, para a igreja abalar o inferno. Primeiro começa aqui, para depois continuar lá fora. Você que quer ser um pregador, uma pregadora, venha também. Você que já foi batizado com o Espírito Santo e perdeu o batismo com o Espírito Santo, venha também. Venha também. Se ajoelhe aqui. Enquanto eu estiver orando, a unção de Deus que está sobre a minha vida, que me visitou no ventre de minha mãe,
que aos 7 anos de idade me encheu do seu espírito e me tornou um pregador do Evangelho. A mesma unção que estava no deserto com o povo hebreu, aquela mesma nuvem, ela está aqui. Ela está aqui. Estenda as mãos para cá. Só os espirituais estendam as mãos para cá. Só os espirituais, só os espirituais. Quem é espiritual discerne o mundo espiritual. Só os espirituais. Feche os olhos. Deus eterno, Pai santo e justo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Deus que tudo é, Deus que dá ordem e não recebe, mata e não vai preso, abre porta, fecha a porta, mata, dá vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da palavra, o Deus da graça, o Deus que pode, o Deus que tem, o Deus que faz, o Deus que levanta, o Deus que restaura, o Deus que renova, o Deus que fundamenta, o Deus que equilibra, o Deus que arrebata, o Deus que possui. Este Deus, esta noite, é digno de toda honra e toda glória. Aonde tiver um ser humano dentro desta casa com o coração aberto e sedento para receber a presença do Eterno, comecem a receber neste momento a visita ilustre do Espírito Santo de Deus. Arabacandalabassuri candarapatakassori candaramadagahai. Sejam tocados agora, visitados pelo Espírito Santo. A igreja que vai subir não é a igreja formalista, não é a igreja intelectual. A igreja que vai subir é a igreja das lágrimas, é a igreja do glória a Deus e do aleluia, é a igreja fervorosa, é a igreja da sarça, é a igreja de Atos. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Eu quero pedir que só o pastor Jacques fique em cima do altar. Todos os pastores venham aqui à frente e ponham as mãos sobre estas pessoas que estão ajoelhadas. O avivamento de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus visita o estado de Alagoas na noite deste dia, dizendo que Ele escolheu a voz. É a última colheita, é o último avivamento da história que antecede a volta de Cristo. Quem sente glorifica, quem sente adora, quem sente aplaude, quem sente pula, quem sente exalta, abre a boca e glorifique a Deus. Jesus está curando, Jesus está renovando, Jesus está restaurando, nódulos estão desaparecendo, caroços estão sendo dissolvidos, órgãos estão sendo restaurados. Deus está renovando o nosso ministério, Deus está renovando a nossa vida espiritual. Deus não nos chamou para a letargia. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Toda a igreja de Alagoas, toda a igreja, Adebrais Alagoas, levante as mãos e diga: Deus. Os que estão ajoelhados também, digam: Deus, eu te rogo, enche-me, ou tire a minha vida. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Quem é espiritual está recebendo, olha aí, olha aí. Olha aí o poder de Deus, ó. Olha o poder de Deus aí se manifestando. Jesus já está batizando. Jesus já está batizando. Jesus já está batizando. A igreja vai glorificando ao Senhor. Enquanto a irmã Kimberly estiver adorando ao Senhor agora,
O dínamo de Deus vai pairar sobre esta igreja. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Jesus está renovando aqui. Jesus está renovando. Jesus está renovando. Jesus está renovando. Olha para mim. 1 bilhão de judeus só se converterão ao cristianismo se eles virem milagres. Aqui tem muita gente doente. Levanta a mão quem está doente. Levanta a mão quem está doente. Olha quantas pessoas doentes, pastor Jacques. Todas estas pessoas que estão doentes, lentamente, eu não sou sensacionalista. Eu não caí de paraquedas. Eu faço parte de uma árvore genealógica de pastores. Eu sou a 4ª geração de pastores em minha família. O meu avô era paralítico quando criança. E a oração de um homem sem cultura fez Jesus o curar. Todas as pessoas que estão doentes, saiam do seu lugar agora e toquem no altar. Amanhã o pastor vai contar os testemunhos dos milagres. Toquem no altar, na borda do altar, em algum lugar do altar, toquem. Jesus está curando. Curada, 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 curada. Jesus está curando. Jeová Rafá, o Deus que cura. O Jeová Rafá, o Deus que cura. O Jeová Rafá, o Deus que cura. O Jeová Rafá, o Deus que cura. Levante as mãos, diga: Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Rafá, o Deus que cura. Agora estenda as mãos lá para fora, todos. Estenda as mãos lá para fora. E digam em alto e bom som: Deus, nós, a partir de hoje, contaremos os dias para a grande revolução que nós realizaremos neste estado. Diga bem forte: Alagoas é do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Pode aplaudir o Senhor. Fica de pé.